Episódio número 2, a respiração. Hoje eu vou te dar um embasamento teórico e prático para você usar a respiração e transformar seus atendimentos, suas aulas, suas sessões de coach, de liderança, se você é educador, profissional da saúde, terapeuta holístico, enfim. A respiração é um recurso fácil, disponível e você pode não estar usando esse recurso. E é um recurso que ajuda a trazer a consciência para o momento presente. A gente vai ver aqui hoje nessa aula tudo sobre respiração. Como que a respiração vai agir no nosso corpo, na nossa mente, nas emoções e também na conexão aí com a espiritualidade. Ontem, como a gente falou sobre espiritualidade na aula, ontem não, anteontem, trazendo aí o tema, de espiritualidade. Então, hoje vamos falar sobre a respiração, tá? Então, eu sou o professor Jonathan, mentor também aqui na pós-graduação em Psicologia Transpessoal, no Instituto Atitude, nesse canal que vos fala. Estou aguardando aqui, parece que estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo. Então, a gente começou esse programa de aulas chamado A Ciência Transpessoal. Esse é o episódio número 2. E qual é o benefício desse programa? Por que é importante você assistir essas aulas? Para te ajudar a harmonizar a consciência intrapessoal, interpessoal, transpessoal, trazendo embasamento técnico, prático também, como na aula de hoje. Você vai sair daqui aprendendo e podendo usar a respiração no seu trabalho. Bom, então vamos falar sobre respiração. Então, o que é que a gente está falando quando se diz de respiração? Então, a respiração, conceitualmente, é caracterizada, uma respiração é uma incursão inspiratória, ou seja, quando eu encho o pulmão de ar e expiro. Então eu conto uma respiração. Então, já para a gente definir o que é respiração. Então, a respiração é a entrada de ar pelas vias aéreas superiores até a unidade de troca gasosa lá no pulmão. E a saída também do conteúdo que foi trocado, de oxigênio para CO2. Muito bem. Então, isso é a respiração. E a respiração, curiosamente, é uma das funções humanas que você começa já quando nasce, a primeira inspiração nesse mundo, e termina quando morre, quando expira. Então, e ao mesmo tempo ela é uma função inconsciente, ou seja, eu posso não pensar nisso e estou respirando e vou respirar. O meu corpo tem reflexos que estimulam a respiração para manter a homeostasia fisiológica. Mas se eu desejo respirar conscientemente, eu também consigo. Então, eu posso fazer uma inspiração profunda e expirar mais calmamente também. Então, eu posso controlar todas as fases da respiração. Então, basicamente, a gente tem duas grandes fases, que é a inspiração na entrada do ar e a expiração, a saída do ar. Entre uma e outra também existem algumas pausas. Eu posso ter uma pausa pequena quando expiro, no fim da expiração, entre a expiração e a próxima inspiração, também tem uma pausa, que é fisiológica e que eu também posso reproduzir isso quando eu pedir uma respiração guiada lá para o meu cliente, para o meu paciente, para o meu aluno, seja qual for o objetivo que eu for usar
alguma técnica de respiração consciente. Então, nós vamos falar sobre os efeitos fisiológicos da respiração no sistema cardiovascular, sistema nervoso central. Você vai entender o que acontece realmente no corpo de uma pessoa quando ela conscientemente modifica o padrão respiratório. Também sobre algumas técnicas de respiração, e eu vou te ensinar no final a executar uma técnica que você vai poder guiar e usar isso também para você e para ajudar outras pessoas. E também vamos entender qual que é a conexão da respiração com a espiritualidade, com a psicologia transpessoal, né? Qual a importância que isso tem, a respiração. Então, primeiro, né, eu sou fisioterapeuta, né, e terapeuta transpessoal também, né, como eu disse, professor na pós. E a respiração, habitualmente, dentre os profissionais de saúde que trabalham com reabilitação, os fisioterapeutas são os que mais utilizam a respiração, exercícios respiratórios, para reabilitar a função respiratória, cardiorrespiratória, tolerância ao exercício, mas também, né, outros profissionais que não são da área da fisioterapia, que não são das áreas de reabilitação, usam a respiração principalmente na yoga, né, ou outras linhas de meditação. Frequentemente usam técnicas respiratórias para induzir a um estado de consciência mais relaxado e mais meditativo, que facilita a meditação, né? E a respiração também, como na meditação, não tem como não prestar atenção em nada, né? A mente está sempre buscando atenção, colocar atenção em alguma coisa. Então a respiração, na meditação, é usada como uma âncora de foco para a mente também. Então, o simples fato de fechar os olhos, prestar atenção na respiração, eu já estou trazendo a minha consciência para o corpo, para o momento presente, e isso vai me ajudar a meditar melhor. Então, a respiração tem um alto benefício para o corpo físico, né? Para a mente, para as emoções e para ajudar nessa conexão espiritual com a espiritualidade, né, com a espiritualidade intrínseca. Porque se eu tenho uma mente muito acelerada, estressada, divagante, fica muito difícil ter essa conexão espiritual. E a respiração justamente traz a consciência para o momento presente, dá uma acalmada em tantos pensamentos que vão passando. Então, como que eu comecei, né, na minha história, como eu comecei a estudar a respiração? No meu mestrado em ciências cardiovasculares, eu estudei uma linha de cardiologia integrativa. A minha dissertação foi dentro da cardiologia integrativa, estudando a respiração para pacientes com insuficiência cardíaca. Então, na época, o meu orientador, ele falou assim comigo: Jonathan, você gosta muito de respiração? Sim, eu já era fisioterapeuta, já gostava dessa área da fisioterapia respiratória. Então ele me recomendou que eu fizesse um curso que se chamava Arte de Respirar. Esse curso não tem muita coisa a ver com cardiologia, nem com fisioterapia. É um curso da arte de viver. É uma organização, é uma ONG internacional que propaga a respiração, meditação e outras abordagens vindo lá da Índia, né? Opa, tem um comentário aqui: ajuda a regular as emoções, principalmente a ansiedade. Perfeito, psicóloga Suzana. É isso mesmo, Suzana. O intuito aqui era trazer esses benefícios, falar sobre a respiração, sobre vários aspectos que ela pode
beneficiar num atendimento, na nossa vida também, né? Então, voltando, eu fui conhecer a respiração através dessa técnica de respiração controlada, exercícios, né, respiratórios guiados, e me apaixonei ainda mais pela respiração, e essa eu falo com muito carinho disso, que foi uma grande porta de abertura para mim, para o mundo integrativo, para o mundo da espiritualidade, né? Até então eu era um fisioterapeuta ali certinho, pensando ali dentro dos limites que eu tinha. E então aquilo me abriu porque eu vivenciei também, né? Então eu senti em mim os impactos da respiração, justamente como a Suzana está trazendo. É, eu passava na época por um momento muito conturbado da minha vida pessoal e aquele curso mudou a minha forma de ver, de viver, de encarar a vida, porque com a respiração eu obtive vários benefícios e pude controlar melhor as minhas emoções. Então, eu começo a estudar há 10 anos atrás, isso tudo acontecendo, no mestrado, Arte de Viver, aprendendo a respirar. E a minha dissertação foi dentro da área da cardiologia integrativa, justamente com respiração também, né? Então, para você ver como eu amo também esse tema sobre respiração. E depois, mais tarde, né, como eu disse que me abriu, a respiração foi minha porta de entrada para o mundo integrativo. Aí depois vem a transpessoal, a psicologia transpessoal. Eu sou formado aqui também pelo Instituto Atitude como terapeuta transpessoal, especialista em psicologia transpessoal. E eu vejo que também na transpessoal a respiração é um recurso bastante explorado, bastante usado, né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos de vista que todos nós que usamos a respiração podemos otimizar e melhorar quando usarmos a respiração para os nossos pacientes, né? Então, eu vou trazer minhas descobertas, né, os meus estudos aí sobre respiração e também a minha vivência prática com isso. Afinal, eu continuo trabalhando depois como fisioterapeuta e ainda usando a respiração desde a UTI, né? Desde a UTI que eu sou especialista em UTI também, até a reabilitação, até o controlar as emoções, até várias aplicações, né, que eu posso contar para vocês aqui. Então, mas a gente pode pensar assim, nossa, Jonathan, mas é tão bonito isso, mas quando eu falo isso para os meus pacientes, ninguém me dá bola, ninguém segue. Eu falo para respirar, eu tenho paciente estressado, ansioso, eu tenho clientes que não conseguem prestar atenção, não conseguem fechar os olhos, não conseguem meditar. A respiração, justamente por ser ativa, né? Ou seja, se você pede para alguém respirar, ela está fazendo uma ação. É muito mais simples uma pessoa que tem dificuldade de meditar, fechar os olhos simplesmente e deixar os pensamentos passarem, é que ela foque na respiração, que ela foque aonde que mexe no tórax. Ó, essa é uma boa pergunta um gatilho para usar, né, com os seus clientes. Quando você respirar fundo, então orienta o cliente assim: fecha os olhos, respira fundo, no seu ritmo. Também tem isso, né? Cada pessoa, dependendo do nível, do estágio que ela está de respiração, ou de ansiedade, ou de questões, a respiração vai estar afetada. Então ela tem que ter um ritmo próprio dela de alcançar uma frequência respiratória mais tranquila. Então, uma boa pergunta de se fazer, um bom comando é fechar os olhos, respirar e perceber aonde no tórax, na barriga ou no abdômen, que mexe. Automaticamente ela vai prestar atenção no corpo, ela vai prestar atenção na respiração. Outro comando interessante:
quando inspira, presta atenção na temperatura do ar. Aí ela vai ficar prestando atenção na temperatura do ar e veja se é diferente da temperatura que sai. Ou preste atenção no caminho, imagine o caminho que o ar faz do nariz, ou até você pode ir além do ambiente externo até entrar pelo seu nariz, até ir ao pulmão e sair e voltar, né? Então, tem um comentário aqui, que bacana, Jonathan, essa colocação sobre usar a respiração para essa conexão espiritual transcendente. Costumo dizer, na minha crença, que o figurativo da crença cristã do sopro divino usa o ar. Pois é, Suzana, eu também amo essa ideia do sopro divino, né? Tem essa ideia cristã do sopro divino. Ou seja, a vida é um sopro, né? É uma respiração. A vida é uma respiração, é uma grande respiração. Ela começa com encher os pulmões e termina depois quando esvazia o pulmão. Eu também amo. É lindo, né? A respiração é maravilhosa. Então, pode ter uma dificuldade, você pode sentir alguma dificuldade de usar a respiração nos seus atendimentos, mas pode ser porque você não está fazendo de uma maneira correta. Então, quando o teu cliente perceber que houve uma mudança, ou você mesma estiver mais segura de orientar isso para ele, com certeza vai ser melhor dessa forma. Muitas pessoas, eu já tive vários pacientes que não conseguiam fazer meditação. O que eu fazia? Começava com a respiração. Começa de olhos abertos, então vai por etapas, né? A gente sabe que é necessário para um aprofundamento no autoconhecimento que feche os olhos, pelo menos, né? Que ele consiga fechar os olhos. E nós também sabemos que muita gente não consegue fechar os olhos. E então a gente parte para uma meditação mais ativa, por exemplo, iniciando com a respiração. Então, dá o comando para o cliente prestar atenção na respiração, ele já vai começar a se introduzir na meditação, né? Amei, então precisamos ter uma relação com o nosso respirar. Sim, com certeza, isso aí. Então, vamos falar então um jeito errado que você não deve fazer quando for usar a respiração. Então, lembra que eu contei lá do meu mestrado, que eu estudei muito a respiração, né? Me aprofundei nisso. Dentro da ciência, nós consideramos a respiração terapêutica. Então, quando que a respiração ela é considerada terapêutica? Porque a gente já respira. No dia a dia a gente respira. E a nossa frequência respiratória ela oscila durante o dia. Depende do esforço que eu estou fazendo, depende da emoção que eu estou sentindo, se eu estou em contato com alguém, se eu encontrei alguém, se eu tive, né? Vai depender, a respiração vai oscilar. Então é considerado, uma frequência respiratória normal, basicamente, gira em torno de 12 incursões por minuto, ou seja, 12 respirações completas, né? Inspira e expira. Mas, para ser considerada terapêutica, a respiração ela tem que estar abaixo de 10. Abaixo de 10 vezes por minuto. Se eu já respirar abaixo de 10, já é considerada uma respiração terapêutica. Idealmente abaixo de 8. Abaixo de 8 é o melhor, né? Então, quanto mais lenta a minha frequência respiratória, mais efeitos eu vou ter no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular. Eu estudei bastante isso, eu já vou te contar quais são esses efeitos que acontecem, né? Quando respira abaixo de 10, o que acontece no corpo, no coração, no fluxo sanguíneo?
Outro erro que acontece, então, o primeiro erro é não contar a frequência, não se preocupar com esse tempo. Então, tem que prolongar, aí já é o segundo erro, né? Que é não usar a relação ins-eis. A relação ins-eis é a relação entre o tempo que eu inspiro e que eu expiro. O normal nosso do dia a dia é de 1 para 2. Ou seja, a cada um tempo inspirando, eu levo 2 tempos expirando. Então a expiração, naturalmente, ela já é mais lenta do que a inspiração. O ar demora mais tempo para sair do pulmão, isso é normal. Então, quando eu guiar alguém a respirar, eu tenho que me preocupar com o prolongamento da expiração. Então, por exemplo, eu posso dizer assim: inspira, expira, expira, expira. Você fala 3 vezes o expira. Você já está prolongando a expiração. Então, inspira, expira, 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 expira. Então, pessoas ansiosas, elas vão ter dificuldade. Elas vão ter um padrão respiratório mais acelerado. Elas vão inspirar, e aí já vem o terceiro erro que eu vou te dizer para você não cometer quando guiar a respiração. Que quando inspira, o ar ele tem que vir para cá, ó, lá para o diafragma, né, que é esse músculo que separa o tórax do abdômen. Então, quando inspira, idealmente, o abdômen se projeta para frente. Quando solta o ar, a barriga vai para dentro. Leve, não é um movimento exagerado, é um movimento leve. Até porque se fizer muita força, vai cansar. Né? Então esse é o terceiro erro. Não observar o padrão respiratório, o padrão de movimento do tórax. Tá? Então o ideal tem que mexer mais aqui embaixo do que aqui em cima. Faz esse teste aí agora. Faz uma respiração profunda. Pode ser que agora que você já entrou em contato com esse conhecimento, você já vai procurar fazer dentro da fisiologia do corpo. Mas, naturalmente, principalmente mulheres, tendem a fazer assim, ó. Elas respiram mais aqui no ápice do pulmão. E isso não é interessante. Para eu ventilar o pulmão inteiro, tem que respirar jogando o ar mais para a base do pulmão. E outro erro comum também que atrapalha na execução da respiração consciente é deixar os olhos abertos. Então, o ideal é que feche os olhos para que preste atenção na respiração em si, aonde mexe, na temperatura do ar que entra, né? Não precisa. Tem gente que também gosta de contar. A pessoa que está fazendo fica contando quantas respirações está fazendo. Não necessariamente, não precisa. Se você é um terapeuta, é um professor que vai orientar isso para os seus clientes, você conta, você guia para ele aprender esse recurso e fazer no dia a dia também. Então, como que é a maneira correta de fazer a respiração consciente? Você guiar alguém, quando for guiar alguém ou fazer em você? Então, uma posição confortável, sentado, é bom. Pode fazer em qualquer posição, tá, gente? Mas o que atrapalha, por exemplo, se a pessoa comeu tem pouco tempo, não vai fazer nem deitado, nem sentado. Tem que ter um períodozinho para o esvaziamento gástrico. Se você ficar enchendo e suflando o pulmão com o estômago cheio, pode dar algum desconforto. Então a respiração pode ser feita em qualquer posição, inclusive em pé. Mas o ideal, se a gente aqui está querendo levar um estado de relaxamento, deitado ou sentado confortável,
com as costas eretas, bem posicionado, de olhos fechados, relaxado, né? sem os ombros tensionados, sem nenhuma tensão no corpo. Pode pedir para o seu cliente colocar a mão dele aqui no abdômen e colocar outra mão aqui no tórax. Lembra que eu orientei que o melhor de mexer quando inspira é o abdômen? Então, se ele está com as duas mãos apoiadas, ele ou ela vai perceber aonde está mexendo mais. E você vai orientar, ó, a mão que está aqui que tem que mexer mais. Então, essa posição. Pode ser deitado também, faz a mesma coisa. Pode ser de barriga para cima, não tem problema. Os momentos, né? Então, em que momentos que eu posso fazer essa respiração? É bom fazer antes de algum aprofundamento mais terapêutico, de alguma vivência, de alguma meditação, de alguma visualização guiada. Então, na transpessoal, a gente usa muitas visualizações guiadas, visualizações criativas, vivências, e a gente sempre começa estimulando pelo corpo, né? E a respiração é uma ótima maneira de fazer isso. Só pedir para o seu cliente prestar atenção na respiração por alguns instantes. Lembra também lá no início que eu comentei que a frequência respiratória ideal para se ter efeitos benéficos é abaixo de 10? O tempo de respiração, ele também é por aí, é 10 minutos, também é 10. 10 minutos de respiração. Geralmente a gente não faz 10 minutos, geralmente a gente demora menos, estimula menos. Então, dependendo da necessidade que a pessoa está, você pode ficar 10 minutos ou mais com ela. Se ela chega muito ansiosa para você, muito nervosa, né, tenta acalmá-la com a respiração durante 10 minutos. Faz no relógio, você fica com o relógio, vai guiando a pessoa. Então, a partir de 10 minutos, aí o que acontece no corpo? Essas insuflações pulmonares, elas têm efeitos mecânicos, né? Porque é ar que está entrando. Então, o pulmão, ele enche, ele interage com o coração, tá? Interage com a caixa torácica, interage com o abdômen. E essa insuflação vai ter alguns efeitos terapêuticos. O que acontece? O sistema nervoso periférico, ele é ativado, ele percebe que está acontecendo isso, né? Os nervos que inervam todo o pulmão, o coração, o diafragma, e vão levar essa informação para o sistema nervoso central, para o cérebro. Isso vai causar uma vasodilatação periférica. Então, é até comum que as pessoas sintam às vezes formigamentos nas pontas dos dedos, por exemplo. Tem a ver com o aumento da oxigenação, mas em pessoas saudáveis isso não é tão pronunciado assim. Isso é mais acentuado quando a pessoa tem uma oxigenação baixa e ela faz a respiração, aí vai melhorar, vai aumentar a saturação arterial de oxigênio, mas acontece também com pessoas saudáveis. E vai abaixar a pressão arterial de 10 a 20 milímetros de mercúrio, né? Mesmo agudamente, ou seja, mesmo naquele momento que ele fez 10 minutos, vai acontecer isso. Então, outro uso da respiração. A pessoa chegou para você hipertensa, vai acalmando, pega, lógico, chama ajuda, né? Encaminha a pessoa se é uma emergência hipertensiva, encaminha para o hospital, mas enquanto você espera, você pode tentar acalmá-la, respirando. Isso vai abaixar a pressão, né? E vai aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, para o corpo todo, né? Então,
no sistema cardiovascular vai melhorar o bombeamento do coração. Por quê? Ele vai ter menos resistência ao bombeamento porque as artérias estão mais relaxadas. Causa um relaxamento do corpo como um todo, dos músculos, das artérias, e aumenta a vascularização, aumenta a quantidade de sangue que vai irrigar o corpo. Então, isso é muito bom. Aumenta o volume de sangue, inclusive ejetado pelo coração, o volume sistólico. Então, isso é bom para uma pessoa estressada. O que acontece no corpo de uma pessoa estressada? Uma vasoconstrição. Geralmente as artérias vão estar mais resistentes à passagem do sangue. A respiração acaba com isso, ela relaxa as artérias. Por isso que é bom para quem está estressado. Quem está ansioso também é a mesma coisa. A ansiedade também vai causar um tensionamento corporal. A respiração distensiona o corpo inteiro, de dentro para fora. Por isso que ela é tão maravilhosa. Que mais que eu estou falando aqui? Falei dos efeitos, tá. E aí, então são efeitos no corpo. Então, das emoções, esses efeitos corporais, eles também vão impactar no que a pessoa está sentindo ali. Então, se ela está ansiosa, está com um pensamento acelerado, está com um pensamento muito no futuro, né? Ansiedade, eu estou muito pensando no futuro, estou preocupado. A respiração traz a consciência para o momento presente, né? Traz para o corpo. O corpo está no momento presente. Se a minha consciência estiver no corpo, eu estarei no momento presente também. Então, a tendência é que ela desapegue desses pensamentos, preocupações, ansiedade que está no futuro e venha mais para o presente. Isso é bom para você usar antes do teu atendimento, né? Ou logo no início do atendimento, porque você consegue aprofundar depois com outras técnicas, né? Lógico, a respiração ela não é, a menos que você seja um terapeuta de renascimento que trabalhe, né, mais exclusivamente com a respiração, mas não é essa respiração que a gente está falando aqui. É uma respiração que qualquer terapeuta pode fazer. Estou te dando instruções que você pode fazer e não tem nada a ver com o renascimento, que é outra coisa, né? Usa a respiração, mas não é isso que nós estamos falando. Então, ela é um recurso que você, combinando com outras ferramentas que você já usa, vai potencializar os seus resultados, vai potencializar os efeitos terapêuticos para os teus clientes, pacientes. Então, o terapeuta, o profissional de saúde e o professor que usar a respiração antes da proposta principal que ele tem ali com aquele cliente, com aquele paciente, vai fazer com que o cliente preste mais atenção no que ele precisa fazer. Então, a respiração ela já é usada em escolas, para crianças. Ela é usada para adultos também que estão aprendendo alguma coisa. Ela é usada para meditação, né? Para trazer a consciência para o momento presente, para entrar num estado de relaxamento. E ela é usada também, muito utilizada na área da saúde, como reabilitação, como exercícios respiratórios, durante exercícios físicos, né? É muito comum, eu também sou instrutor de Pilates. No Pilates a gente usa muita respiração. Na academia, né? O que você mais vê as pessoas falando assim, respira, respira. A respiração é muito importante para os exercícios físicos, para os exercícios mentais, para os exercícios emocionais. Independente de qual aspecto da integralidade humana você está trabalhando, a respiração se aplica a todos eles, porque o teu cliente ou paciente vai ter a oportunidade
de ficar mais centrado, mais relaxado e vai fazer executar melhor o que é a proposta principal ali do encontro de vocês, né? Então, vamos propor aqui como que a gente pode, pensando assim numa realidade de atendimento, uma pessoa chega para você, seja online ou presencial, dá para você fazer isso online também. Chega uma pessoa para você que está cheia de questões e muito atribulada, nervosa, ansiosa ou deprimida, e você acha que a respiração pode ter algum efeito benéfico ali. Então, como você orienta, né? Então, coloque numa posição confortável, distensione os seus. Já estamos aqui numa parte mais prática agora, então vou ajudar você como orientar a respiração para o seu cliente, paciente ou aluno, para melhorar o aprendizado dele, para melhorar a atenção dele na terapia, no momento presente, trazer atenção para o momento presente. Então, coloca numa posição confortável, coluna ereta, distensiona qualquer parte do corpo, fecha os olhos, inspira no seu ritmo, no seu tempo, pelo nariz. Outra questão importante, gente, puxar o ar pelo nariz, tá? Pedir para ele sempre respirar pelo nariz, porque o nariz é preparado para receber o ar, ele filtra, umedece, aquece o ar. A boca não. Então, a boca, se você está numa frequência mais acelerada de respiração, aí sim. Mas o nariz, nessa linha que eu trouxe para você de frequência respiratória terapêutica baixa, abaixo de 10 incursões por minuto, pelo nariz. Inspira pelo nariz. Percebe aonde no seu tórax, seu abdômen que mexe mais quando você inspira. E direciona o ar para as bases do pulmão, para o abdômen. Quando você inspira, o seu abdômen se projeta para frente. Quando solta, para soltar, pode soltar o ar pela boca. O abdômen vai para dentro. O diafragma recolhe. Quando inspiramos, o diafragma faz esse movimento com as vísceras abdominais, vai para frente, é normal. É bom que isso aconteça. Quando solta o ar, a barriga vai para dentro. E aí você que está orientando essa respiração, se preocupa em dar mais tempo para a pessoa expirar do que inspirar. Porque um dos efeitos terapêuticos da respiração está no prolongamento do tempo expiratório. Com isso, a gente estimula mais o sistema nervoso parasimpático. A gente tem um sistema nervoso simpático e o parasimpático. O simpático é o que acelera as coisas, aumenta do estresse, da adrenalina, e o parasimpático ele diminui o simpático. Tudo que reduz é o parasimpático que faz, e o que acelera a gente é o simpático. Então você vai guiando dessa maneira, com um tom de voz também tranquilo. Marca um tempo, tenta fazer, se for possível, 10 minutos. E prolongando a expiração. E você também pode adicionar algumas pausas entre a inspiração e a expiração. Como é isso? Então eu vou dar para você aqui. Você pode fazer da seguinte maneira: 4 tempos para inspirar, 2 segurando o ar e
6 a 8 soltando. Dependendo da tolerância da pessoa que está fazendo. Se é a primeira vez que ela está fazendo, não faz assim. Faz 2 inspirando, 1 segurando, 5 soltando. É sempre importante que a expiração seja maior, no mínimo 2 vezes do que a inspiração. E também pode adicionar uma pausa expiratória, que é a pausa entre fim da expiração e o início da próxima inspiração, é a pausa. Então, por exemplo, vamos fazer aqui 4 inspirando, 2 segurando e 8 expirando e 2 segurando. Então, uma maneira de contar, se você não está olhando no relógio, geralmente eu uso um relógio, eu vou olhando nos segundos mesmo. Você pode pensar mentalmente 1001, 1002, 1003, 1004. Já deu 4 segundos. Então, inspira até 4, né? Inspira 1001, 1002, 1003, 1004. Segura 1001, 1002. Solta 1001, 1002. Aí vai até 8. Aí você não fala isso para o cliente, senão ele vai achar entediante, né? Mas tem que pensar mentalmente ou usar o seu relógio. Bom, é isso. Existem outras ferramentas também. Existem aplicativos. Existem aplicativos que você consegue programar o tempo de inspiração, o tempo de expiração, e eles dão um feedback visual na tela ou sonoro. Lembra que eu falei para você que eu fiz uma pesquisa com a respiração no meu mestrado? Então, eu usei um aparelho que ele é importado, que eu saiba não vende ainda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existe um aparelho chamado Respirate. Esse aparelho tem fones de ouvido, tem uma faixa que detecta os movimentos torácicos, a respiração, e ele vai regulando, né, emitindo um som. É uma caixinha assim, né, que você conecta o fone e ele personaliza a respiração. Então existem dispositivos que ajudam a guiar a respiração mais lenta, né? E aplicativos também. Ou uma forma que eu sempre uso é guiar a pessoa que está executando. Vai observando como que ela está saindo e vai guiando, né? E para ela fazer em casa, orienta, ela vai aprender com você a respirar, como respirar corretamente, que é para respirar devagar, que é para respirar soltando mais o ar. Pede para ela fazer em casa sozinha, bota um cronômetro de 10 minutos e faz. Também funciona super bem, não precisa ser tão detalhista, né? Tem que fazer os 4 segundos. Não, não precisa. Desde que a expiração seja mais profunda, mais demorada, né? Na verdade, já tem os efeitos lá no sistema nervoso periférico, no sistema nervoso central, e assim a pessoa vai ficando mais no presente. Isso ajuda muito pessoas estressadas, ansiosas, a aprendizagem melhora a concentração, melhora a atenção no momento presente e também no corpo, melhora o sistema cardiovascular também vai melhorar, a pressão arterial vai ficar mais regulada, tudo isso. Muita coisa. Bom, foi isso a aula de hoje, gente. Muito obrigado por todo mundo aqui que passou na live, quem comentou. A gente se vê
por aí. Até mais.